Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Tamires Cunha e hoje eu tô aqui com mais um vídeo do Dicas Rapidinhas. Hoje eu vou falar para vocês de um tema muito importante. Eu mostrei para vocês como segurar o arco, certo? A posição correta de colocar o violino no corpo, né? De forma mais relaxada possível. E hoje eu vou falar para vocês sobre o posicionamento da mão esquerda. Então vamos lá. Eu sempre nem vou segurar o arco, tá? Então, lembrando de colocar o violino na frente do corpo, né? Como a gente já tinha conversado, cabeça reta, não deixa para frente nem para trás. E aí, uma coisa que eu sempre gosto de ensinar primeiro é colocar aqui, ó, a mão como se a gente fosse fazer as notas, mas aqui no tampo do violino. Então, eu começo colocando o dedão no nariz do violino, bem aqui, ó, esticadinho. Então, não é assim como ele vai ficar lá atrás, então esticadinho, certo? Os dedinhos redondos aqui em cima. Então, uma coisa muito importante que a gente precisa aprender é cortar as unhas. Por quê? A unha vai atrapalhar a gente quando a gente for fazer as notas aqui. Então, vocês, mulheres, cortem as unhas. Eu sei que é triste, mas é importante. O que vocês vão tomar bastante cuidado? O pulso vai ficar o tempo todo retinho. E os dedos redondinhos aqui em cima. Então, o dedo não fica assim, ó, amassagado, tá? Então, fica aqui em cima, redondinho. Então, pulso reto e o cotovelo, ó, não é descansando na barriguinha, tá? Toma cuidado com isso. Porque muita gente toca assim com preguicinha, então descansa o cotovelo na barriga, principalmente criança. Criança é mestre para fazer isso. Então, desgruda aqui, ó, o cotovelo da barriguinha, tá certo? Então, pulso reto, aqui retinho, certo? A mesma posição, treina várias vezes assim, e a mesma posição. Ó, observa se seu cotovelo esquerdo, que é esse aqui, tá em cima do seu pé esquerdo, com as duas perninhas separadas e os pés apontados para fora. Não tira o violino para conferir isso. Então, dá uma conferida assim de leve, tá? Então, a mesma posição que a gente vai tocar, tá colocando aqui, a gente vai colocar lá, tá? Então, a gente só vai arrastar a posição. O que é muito importante saber? Pulso. O tempo todo reto. Então, o pulso não fica assim e não fica apontado totalmente para fora. Então, ele fica reto ou um pouquinho para fora. Um pouquinho, tá? Então, nada de pulso de bandeja, porque você não é garçom, tá? A gente vai tocar com as pontas dos dedos. Ponta mesmo. Olha aqui. Tá vendo? Então, muito cuidado para não deixar o dedo assim, ó. O dedo não fica amassado, ó, assim. O meu dedo fica totalmente em pé. Então, com a pontinha. Por isso que não pode ter unha grande. Tá certo? Ah, Tamires, e qual que é a posição lá atrás? Então, a gente vai encostar o final da palma da mão. Ouve isso. Então, não pode ficar assim, ó, no início ou no meio do dedo, porque senão você não vai ter espaço para fazer as notas. No final da palma da sua mão, você vai deixar ele presinha lá, ó. Aonde? Tá vendo esse traste aqui, ó? Bem no final. Bem aqui, ó. Tá vendo? Então, o meu fica aqui preso. Então, eu coloco os dedos e tiro os dedos e continua preso, tá certo? Então, ó, vai continuar preso. E a posição, ó, do dedão lá atrás. Então, ele não fica assim, ó, encostado aqui a palma da mão, tá vendo? Ele vai encostar levemente de lado e só o dedão. Então, não coloca a palma da mão toda assim, ó, tá? Então, ele fica o dedão de lado. E uma coisa, presta bastante atenção nisso, muita. A gente não vai tocar com a mão aqui, ó, encaixada aqui em cima. Repara que o meu tem um buraquinho. Um buraquinho não, um buracão. Tem que ficar esse buraco, tá, gente? Então, no final da palma da mão, eu trago lá atrás. Então, quase no final do braço do violino. E aqui, ó, fica um buraquinho. Não, ó, não, lembra disso, não encaixa. Só no final aqui. E aí eu vou abaixar um dedo de cada vez. E os dedos, eles não vão ficar em pé. Você vai ver que ele vai pegar mais ou menos de lado. Como se fosse uma escadinha, certo? Então, só com a pontinha. Se seu dedo for mais curtinho, você não está conseguindo colocar o quarto dedo, por exemplo, em cima da marquinha, lembrando que o violino, o ideal já está marcadinho, tá? Então, você vai começar a montar a forma, lembrando, pulso reto, e aí, ó, o cotovelo também vai ficar adiantado. Então, o cotovelo não fica lá atrás, assim, ó, cotovelo adiantado, para frente. Cuidado aqui, ó. Então, você vai começar a montar a forma pelo quarto dedo. Então, vamos lá. Coloca o pulso reto. Aqui, você já pode prender. Então, vai ficar aqui, ó, final da palma da mão. Lembra disso, tá?
e o dedão de lado e com um buraquinho aqui, ó. Não encaixa. Buraquinho aqui. Cotovelo adiantado, pulso reto. Vou começar pelo quarto dedo. Quarto dedo na marquinha, no meio da marquinha. Terceiro dedo no meio da marquinha, segundo. E aí você vai ver que tchanã, você vai conseguir montar a posição. E a sua posição vai ser essa, certo? Então, você pode fazer vários exercícios. Colocar e tirar um dedo de cada vez, certo? Então, treina bastante aqui primeiro. Depois você vai trazer a posição, só vai trazer ela para cá, ó. Então, o pulso continua reto, cotovelo adiantado, dedinhos redondos lá em cima, então, na ponta dos dedos. Pulso reto, cotovelo adiantado, dedão de lado aqui, ó. Então, o dedão não fica assim, ó, de frente apertado, fica mais ou menos de lado. E o buraquinho aqui, mão não fica encaixada. E aqui vai ficar preso no final da palma da mão, mais ou menos no final da voluta, tá certo? Então, essa é a dica de hoje. Tomem bastante cuidado com esse posicionamento, tá? Porque se a mão estiver presa mais lá na frente, a gente não vai conseguir fazer mudança de posição, tá? Então, a gente tem que estar tocando mais relaxado possível para conseguir mudar de posição, tá vendo? Então, se minha mão tá presa, eu não consigo. Então, a posição precisa estar certa e o cotovelo no melhor posicionamento possível. Porque senão a gente não vai conseguir fazer as mudanças, tá certo? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar com aquele colega que está aprendendo, ou com aquele colega também que faz errado, tá? Porque é sempre bom a gente tá sempre melhorando, né? E dicas rapidinhas virou dicas longas. Vou mudar o nome do quadro. E até o próximo vídeo. Deixa sugestão aí de vídeos para eu gravar, tá bom? Tchauzinho e até a próxima.